Olá a todos, eu sou o professor Rodrigo Santos, professor de Redação e Língua Portuguesa na Rede Privada de Educação do Estado de Goiás. Eu tenho experiência com ensino de redação e correção de textos na rede de ensino fundamental, na rede de ensino médio e de cursinhos na cidade de Rio Verde. Já tive o prazer de trabalhar em algumas escolas daí de Quirinópolis também, e fui convidado muito gentilmente pela professora Carolina para ministrar esse mini curso sobre redação preparatória para o vestibular da UEG com ela. Entretanto, eu devo me desculpar, né? Questões familiares de saúde em família acabaram me impossibilitando de participar desse mini curso, para o qual eu vinha me preparando com muito entusiasmo. No entanto, eu tive a ideia de preparar essa videoaula de 30 minutos para que de alguma forma possa contribuir com todos vocês em relação ao vestibular da UEG, que logo chegará, não é? Antes de nós começarmos a falar da parte que eu preparei, é só interessante ressaltar um pequeno aspecto sobre esse vestibular de redação da UEG. A UEG é uma universidade que entende a prática de texto como um evento social humano. Assim sendo, vai se dar bem na prova aquele candidato que entender que está fazendo um texto para circular em sociedade. Sim, você vai ser testado e será avaliado por uma banca corretora que vai observar a sua capacidade de mostrar conhecimentos de língua portuguesa e de outras áreas do conhecimento em 30 ou 35 linhas no determinado período de tempo. Entretanto, a banca de correção não abandona a noção de que um texto circula em sociedade, que são pessoas e que são pessoas por trás desses textos, e esses textos têm um lugar onde vão circular, eles são produzidos num determinado momento da vida social de um grupo qualquer, e que tem o objetivo muito funcional de informar, de avisar, de tentar convencer, e assim por diante. A partir do momento que o candidato entende que ele não está só mostrando técnica, mas ele está mostrando técnica e conhecimento e uma tentativa de mostrar a sua capacidade de escrever em grupo e para diferentes grupos. Entendidas essas considerações, existe a possibilidade de se produzir um texto de melhor qualidade. Entendido? Então, para começarmos a falar da questão do texto para o vestibular da UEG, entenda-se que a questão da dissertação é um elemento muito importante. O vestibular da UEG trabalha com gêneros de diferentes tipos textuais, né? O que quer dizer isso? A prova não pede exclusivamente dissertação ou exclusivamente narração. Ela permite que o candidato escolha um gênero textual, ou narrativo, ou dissertativo, de mais tom argumentativo, para desenvolver um tema que for dado. No que diz respeito à maneira de entender o tema, a maneira de usar elementos do tema, a professora Carolina certamente tem considerações importantes a fazer. No que diz respeito à dissertação, vamos entender como é que você pode manobrar e como você pode lidar com os elementos estruturais desse texto e produzir um gênero textual social que tenha a função de, ao mesmo tempo, mostrar técnica e mostrar conhecimento de mundo, conhecimento específico para a banca de corretores. No que diz respeito à dissertação, o que é importante entender? Que a dissertação é um fenômeno que corresponde a ter uma opinião e fundamentar essa opinião com base em argumentos. Essa opinião chamamos de tese. A tese é criada com base na existência de um problema. E com base na existência de um problema e de uma tese, uma opinião levantada sobre esse problema, é dever de quem vai argumentar apresentar argumentos, provas, informações que justifiquem porque a opinião do sujeito é verídica e tem fundamento.
Mas é claro, isso é só um conceito teórico. A maneira de apresentar isso num texto escrito para vestibular é muito própria. No que diz respeito ao vestibular da UEG, a tendência dos últimos anos é, entre os outros gêneros textuais, ela pedir ou uma dissertação argumentativa ou um artigo de opinião. Esses dois gêneros são muito próximos, são parecidos em alguns aspectos. Só alguns pequenos detalhes é que os diferenciam. Então, vamos deixar para diferenciar artigo de opinião e dissertação argumentativa para o final da nossa videoaula. Vamos entender de uma maneira geral e mais clara como se faz uma dissertação. E depois nós vamos preenchendo aos poucos com as características próprias ou do artigo ou da dissertação argumentativa. Vamos entender, em primeira análise, a questão de quantos parágrafos deverá ter o texto dissertativo. Não existe número mínimo nem número máximo de parágrafos. Todo texto é uma realidade e é um evento que envolve um assunto, que envolve um autor, um leitor, um público, enfim. O que se costuma dizer é que, na média, um bom texto que vai dissertar sobre um assunto qualquer tem 4 parágrafos. Um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para desenvolvimento e o último parágrafo para a conclusão. Entenda que não é essa uma obrigação do autor, mas você vai estar diante de 30 ou 35 linhas e vai observar que a noção de introduzir, desenvolver e concluir é obrigatória a qualquer título, a qualquer texto de caráter dissertativo. E se você for mostrar o seu senso estético, a sua noção de espaço bem preenchido, vai perceber que um parágrafo de introdução com uma média de 7 linhas, 2 parágrafos de desenvolvimento com uma média de 7 linhas cada um, e uma conclusão com uma média de 7 linhas, você tem 28 linhas. Eventualmente, um parágrafo pode ter 8, 9 linhas, pode ter 5 ou 6. Mas vamos pensar em parágrafos com uma média de 7 linhas. Um texto com 4 ou 5 parágrafos vai permitir que você discuta o tema, apresente as estruturas obrigatórias, sem pressa e sem ser muito devagar. Você precisa, acima de qualquer coisa, participante, lembre-se disso. Isso é o critério fundamental de qualquer produção de texto. A preocupação com o tamanho é a última que se deve ter. Lembre-se, parágrafo bom não é o parágrafo de 5, 6, 7 ou 1000 linhas. Parágrafo bom é aquele que cumpre a sua função dentro do texto. O texto inteiro tem uma função: informar, convidar, pedir, intimar, manifestar, enfim. Mas cada parágrafo tem uma função diferente. Cumpra a função do parágrafo. Se você precisar de 5 linhas para cumprir a função da introdução, ótimo. Se precisar de 7 ou 8 linhas, ótimo. Faça o que o parágrafo precisa fazer. Esse é o segredo primordial de tudo em relação à quantidade de parágrafos e quantidade de linhas. Muito bem. Com relação à introdução, cujo parágrafo é um dos mais fundamentais para esse tipo e para esses gêneros textuais dentro desse tipo. A introdução corresponde à porta de entrada do texto. Por que nós falamos porta de entrada do texto? É a partir dele que nós vamos perceber o que é que se vai ver dentro do texto, como o resto do texto vai desenvolver um tema e as linhas de raciocínio que serão adotadas. É naturalmente evidente que uma casa cujo tapete de entrada seja limpo, a entrada, a fachada, seja bem pintada, bem organizada, é uma indicação de que o texto será, de que a casa será uma casa limpa, será uma casa bem organizada. Se uma fachada de uma casa é suja, sem pintura adequada, sem limpeza, sem organização, a impressão que se tem é que o interior da casa também será desorganizado. Veja que essa comparação não é à toa. A introdução é o cartão de visita do texto.
É ela que vai dizer tudo o que o resto do texto dirá. E para isso, ela precisa apresentar duas estruturas obrigatórias: o tema e a tese. O tema corresponde ao assunto geral e à contextualização do problema que será discutido no texto. A tese corresponde à opinião que será desenvolvida no decorrer do texto. Mas no que diz respeito ao tema, partimos-lo em dois elementos: o assunto e a problematização. Veja que a gente não pode começar um texto argumentativo direto pela opinião. Primeiro, a gente prepara a mente do leitor para o assunto do texto, sobre o que o texto vai falar. Não se desespere, não se preocupe em mostrar a opinião. Preocupe-se em mostrar ao leitor o assunto sobre o qual o texto falará. Aí você pode esclarecer, depois de ler a coletânea, e em uma frase dizer sobre o que o texto falará, né? Você faz isso usando uma alusão histórica, você faz isso usando uma citação de alguém especializado no assunto, pode fazer isso usando um dado estatístico, uma notícia, uma entrevista, um exemplo real, uma informação científica, uma informação geográfica, uma informação linguística. Então, é importante que na introdução, quando for apresentar o tema, deixe bem claro, no começo do texto, o assunto total do texto. Em uma frase você consegue fazer isso. Depois vem outra parte importante do tema, que é a problematização. Note que não é possível que nós nos posicionemos sobre nada se tudo está bem. Ora, nenhuma universidade usa um tema lindo para que o candidato argumente. Por quê? Se tudo está bem, não há razão para haver problemas, não há razão para se posicionar. Agora, quando você identifica um problema, você pode depois se posicionar sobre ele. Talvez a maior dificuldade com a introdução de muitos participantes de vestibular é não criar um problema antes de se posicionar. A sua opinião não é sobre o tema, a sua opinião é sobre o problema. Né? Quer dizer, de aqui só um pequeno exemplo hipotético. Geralmente, a gente não tem opinião sobre aborto. A gente tem opinião sobre legalizar ou não legalizar o aborto. A gente tem opinião sobre mulheres violentadas, se devem abortar ou não. A gente tem a opinião de o bebê vai nascer com problemas de formação encefálica. Ele poderá ou não ser abortado. Nós não temos opinião sobre aborto. Aborto é um assunto. A legalização ou não do aborto é um problema. Outro caso. Vamos falar de um assunto muito corriqueiro. Corrupção. Corrupção. Ninguém tem opinião sobre corrupção, porque corrupção é um tema, é um assunto que acontece no Brasil cotidianamente. Nós temos opiniões sobre a corrupção na política brasileira, nas empresas privadas, a corrupção do cidadão e assim por diante. Quer dizer, o seu texto só vai ficar bem feito se você conseguir mostrar o problema. Então diga quais são os principais problemas envolvidos no tema, no assunto, para só então colocar a tese. Numa frase também você consegue fazer isso aí. O principal problema que se encontra nesse aspecto é X, Y, Z. Depois de mostrar o problema, ou seja, a problematização, a contextualização do problema, nós podemos ir para o cérebro do texto argumentativo, a tese. A tese corresponde à opinião que será defendida no decorrer do texto. É importante que a introdução apresente a tese. Essa estrutura de opinião precisa aparecer no primeiro parágrafo. Lembre-se disso. Não deixe para depois. A introdução é responsável por apresentar tudo que o resto do texto falará e desenvolverá. Sendo assim, lembre-se de que, se possível, em uma frase, no final da introdução, você mostra ao leitor qual é a opinião que você tem sobre o tema. Aí você pode concordar com alguma informação, pode discordar,
pode apresentar algum agente social, alguma instituição, algum comportamento culpado pelo problema, ou pode apontar algum agente social, alguma instituição social ou algum comportamento que pode ser adotado na erradicação do problema. Então, quer dizer, existem 4 maneiras de você se posicionar sobre o problema: concordando, discordando, apontando culpados ou apontando agentes que podem resolver o problema. Tenha uma opinião formada sobre o problema. Essa é a estrutura mais lógica para a introdução. Identifique o assunto, mostre o problema por trás do assunto e crie a sua opinião em relação a esse problema. Nada mais é necessário no parágrafo de introdução. E claro, lembrando, são 3 estruturas para a introdução. O ideal é que haja um período, uma frase para cada uma dessas estruturas. Mas isso aí existe maleabilidade, você pode fazer 2 frases, né? Ou na mesma frase apresentar o problema e o tema, e pode deixar a tese por último. Enfim, você pode medir isso aí de acordo com o tempo e o espaço do texto. Só não pode se esquecer de que uma boa introdução apresenta o tema, o assunto, o problema e a tese, a opinião que será desenvolvida no decorrer do texto. Compreendido? No que diz respeito ao desenvolvimento, que são os 2 parágrafos seguintes, geralmente pode ser só um ou podem ser mais, mas a média adequada são 2 parágrafos, você tem a função de desenvolver a opinião apresentada na introdução. Veja por que a introdução não pode ficar sem tese. O desenvolvimento vai fazer o quê? A função do desenvolvimento é dizer, em outras palavras, por que a sua tese, a sua opinião está certa. E qualquer outra tese que não seja a sua está errada. A partir daí você tem um arcabouço, né, cheio de tipos de informações que você pode usar para comprovar essa sua tese. A partir daí, você precisa se lembrar do seguinte: tem 2 parágrafos de desenvolvimento. Tendo 2 parágrafos de desenvolvimento, você precisa pensar em pelo menos 2 provas para a sua tese. E o tipo de prova que você pode usar? Fica a seu critério, o texto é seu, o jeito de convencer é seu. Você só precisa tomar cuidado com um aspecto. A prova usada para comprovar uma opinião precisa ser real e precisa estar devidamente explicada. Você poderá usar citações de pessoas especializadas, pode usar informações históricas, a alusão histórica, informações geográficas, pode usar informações de filosofia, de sociologia, pode utilizar dado estatístico, entrevistas, reportagens, pode usar igualmente comparações entre países, comparações entre estados, entre pessoas, pode fazer uso de qualquer informação real, desde que esteja bem explicada. Porque a função do desenvolvimento é provar por que a sua tese está adequada e explicar o que tem a ver essa prova com a sua tese. Se você tem, logicamente, 2 parágrafos de desenvolvimento, o lógico é que você apresente 2 provas, uma por parágrafo. Então, por exemplo, não precisa ser assim, é você que decide o que for melhor, dependendo do tema, do tempo que você tem e do espaço. Mas se são 2 parágrafos de desenvolvimento, e o texto vai ter que ter aí 2 argumentos, 2 provas diferentes, você pode optar causa do problema num parágrafo, consequência em outro, citação no primeiro parágrafo, alusão histórica no segundo, comparação no primeiro, dado estatístico no segundo. É muito variável e as combinações são infinitas. Você escolhe como quer provar. Você só não pode se esquecer de que não se deve fazer um desenvolvimento sem trazer provas reais e que estejam explicadas. E claro, para manter a coesão, para manter a coerência do texto, não misture as informações. Cada parágrafo de desenvolvimento explica a tese, a opinião da introdução, com uma informação diferente. Acabou a prova, acabou a informação, mude o parágrafo.
Assim você vai perceber que as informações ficam totalmente diferentes e todas dentro do tema, tentando justificar a tese. Compreendido? E por fim, a conclusão, essa parte fundamental do texto. Existe a noção de que a conclusão, de certa maneira, é o menor parágrafo de todos, porque você não vai trazer mais nenhuma informação nova. A função da conclusão, em linhas gerais, é reapresentar a tese ou apresentar alguma medida que possa solucionar o problema. Normalmente, o que se espera numa boa conclusão é que você reapresente a tese. Quer dizer, resuma o que o texto disse em poucas palavras, não é? Você sabe que já apresentou um problema e já apresentou uma tese. Na introdução, reapresenta esse problema, reapresenta essa tese. Caso queira, pode fechar o texto com uma frase de efeito, com uma citação que esteja dentro do tema. Pode apresentar os benefícios da sua tese ser aderida pelo leitor também. Isso é interessante. É a parte mais fundamental do texto, no que diz respeito a remostrar as informações. Se você não reapresenta, parece que o texto não acabou. Então é aquele momento de você dar tchau. Você sai da casa depois de uma visita, olha para trás e diz, eu vou voltar. Quer dizer, você não traz mais nenhuma informação nova, conclusão não é lugar de trazer mais citação, mais exemplo, mais dado estatístico. Conclusão é o momento do texto de você reapresentar o que foi mais importante no texto e a tese. Caso sobre espaço, uma citação de efeito, uma frase de fechamento, fica interessante. E outra maneira de terminar a conclusão do texto argumentativo é com a chamada proposta de intervenção. Aquele modelo que vemos muito falar por aí no Enem. Embora não são todos os temas que vão permitir uma proposta de intervenção. Vamos fazer uma suposição, por exemplo. Digamos que o tema seja ética na medicina. A importância da ética para a medicina. Veja, não há razão para você apresentar uma proposta de intervenção numa conclusão como essa. Geralmente, a conclusão pode apresentar medidas de resolução do problema quando o problema geralmente é social, é ambiental e envolve problemas, causadores dos problemas. Então, se você está pensando em fazer uma conclusão com proposta de intervenção de solução, portanto, se você está pensando em fazer uma conclusão com propostas de solução para o problema, lembre-se de que você precisa criar um problema, discutir esse problema, para depois resolver o problema. Essa é uma parte fundamental. E aí, a maneira mais adequada de resolver o problema é mostrar qual agente social, qual instituição social, ou quais instituições, quais agentes da sociedade poderão resolver o problema e dizer como é que eles vão resolver esse problema. Quais as ações detalhadas que serão tomadas rumo à resolução do problema. Se você faz isso, terá certamente uma conclusão de boa qualidade. Entendido? Então, de maneira geral, essa é a estrutura de qualquer texto que se pretenda ser argumentativo. Claramente, o editorial, o artigo de opinião, a dissertação argumentativa, a carta argumentativa e vários outros gêneros de caráter dissertativo e ou argumentativo têm essa estrutura. A diferença é que alguns gêneros têm estruturas extras e alguns gêneros têm estruturas a menos. É o que nós vamos falar agora para a dissertação argumentativa, lembre-se, dissertação hífen argumentativa, é um gênero inteiro, metade dissertação, metade argumentação, ou o artigo de opinião, que é outro gênero curioso também. A maneira de fazer uma dissertação argumentativa e um artigo de opinião é muito próxima. A diferença entre os dois consiste em, no artigo de opinião, você deve pessoalizar o texto. Na dissertação argumentativa, o texto deverá ser impessoal. Como se faz isso? Lembre-se, em hipótese alguma, use a primeira pessoa do singular na sua dissertação argumentativa.
Para impessoalizar a dissertação argumentativa, você usa a primeira pessoa do plural ou as terceiras pessoas. No artigo de opinião, você deverá pessoalizar o texto, quer dizer, recheá-lo várias vezes com a primeira pessoa do singular. Claro, é bom evitar expressões como eu acho e na minha opinião. Não tem nada mais óbvio do que o corretor ler um artigo de opinião e o participante dizer, por exemplo, na tese, na minha opinião, isso precisa ser acabado. Puxa vida, se é um artigo de opinião, o que vai estar lá é a opinião do autor. Então, para um artigo de opinião de qualidade, expressões como discordo de, concordo com, acredito fortemente, tenho plena convicção, acredito em. Essas expressões e esses verbos em primeira pessoa do singular não deixam o texto com cara de óbvio e mostram mais certeza da parte do autor. A primeira pessoa do plural e a terceira pessoa também é autorizada no artigo de opinião. Mas é importante que em 2 ou 3 vezes no artigo de opinião você use a primeira pessoa do singular. Lembre-se disso. Você precisa ter marcas linguísticas, precisa ter a comprovação dentro do texto que você está deixando a sua opinião explícita. Na dissertação argumentativa, a opinião continua sendo sua, mas o jeito de você mostrar é trazendo o leitor para dentro do texto. Isso significa impessoalizar. No artigo de opinião, você mostra a sua opinião sem se preocupar com a opinião do leitor. Na sua opinião, no artigo de opinião, a informação, a opinião, a tese é sua. Se o leitor quiser fazer o texto dele, com as opiniões dele, ele fará. Na dissertação argumentativa, a opinião é sua, mas você coloca o leitor dentro do texto para que ele se sinta dentro do problema e motivado a pensar como você. Essa é a característica básica de diferença entre os dois gêneros. Outro aspecto importante. Em ambos os casos, não é adequado o uso da segunda pessoa. Entenda por quê. Na dissertação argumentativa, é impossível de fato. A gente já usa a impessoalidade para trazer o leitor para dentro do texto. Então, quer dizer, automaticamente, quando você usa, vivemos um período de extrema pobreza para algumas pessoas. Automaticamente, o leitor já se sente dentro do texto. Não é necessário colocar a segunda pessoa, tu, vós, ou você, ou vocês. Sempre na dissertação argumentativa, seja impessoal. Primeira do plural, terceira do singular ou plural. No artigo de opinião, eventualmente, observam-se algumas vozes de segunda pessoa, mas não pode chegar a ser um bate-papo, não é? Então, o mais adequado é que não se use a segunda pessoa nem no artigo de opinião, nem na dissertação argumentativa. Artigo de opinião, só primeira do singular, 2 ou 3 vezes pelo menos, primeira do plural e terceira do singular e do plural. Dissertação argumentativa, só a primeira pessoa do plural e terceira do singular ou do plural. Esse elemento é fundamental para que não pareça que você está se comunicando com o leitor, com a banca corretora. É entendido? E outro aspecto que é importante dizer também é a linguagem. A linguagem do artigo de opinião permite, às vezes, mais ironias, mais metáforas, alguns pingos de sarcasmo educados. Claro, a dissertação argumentativa pede uma linguagem mais formal. Você evita usar ironias, evita usar certas metáforas, porque quanto mais claro o texto explícito, melhor. No artigo de opinião, a gente já vê alguns tons de humor, algumas críticas mais severas, porque faz parte do próprio gênero artigo de opinião ser mais incisivo, ser mais convicto no que se diz. Na dissertação argumentativa, você também tem convicção do que diz, mas você precisa se lembrar de que o leitor também está dentro do seu texto. Então você não pode usar expressões muito fortes, caluniosas, ironias, sem pensar suficientemente nisso, porque o leitor pode se sentir ofendido e ele pode abandonar o seu texto naquele momento. No artigo de opinião, como você diz que o texto é seu, da primeira pessoa do singular, tudo o que está lá é a sua visão das coisas. O leitor não está dentro do texto,
Então ele pode, por conta própria, concordar ou discordar com as suas informações. Se o texto é seu, você assume a responsabilidade pelo que diz. Se o texto é dissertativo argumentativo, você não assume a responsabilidade porque pode ferir outras pessoas, pode incomodar com a leitura. Então, no artigo de opinião, pode ser mais descontraído, pode ter tons de ironia, umas críticas mais fortes, educadamente. Na dissertação argumentativa, é melhor um tom educado, polido, para qualquer tipo de informação que você for trazer. Compreendido? E por fim, claro, o último aspecto, título. Na dissertação argumentativa, o título é opcional. No artigo de opinião, o título é obrigatório. Entenda por quê. A estrutura obrigatória do artigo de opinião já tem o título. Todas as vezes que você for a um jornal, for a uma revista, a um site especializado, vai ver que o artigo de opinião tem título obrigatório. E verá que a dissertação argumentativa às vezes tem, às vezes não tem. Então, se for artigo de opinião, o título é obrigatório. Se for dissertação argumentativa, é opcional, você pode pôr ou não. Entretanto, se a banca pedir lá nos comandos, dê um título, aí você coloca o título porque está sendo pedido. E claro, um título expressivo, claro, que não deixe a coisa muito óbvia, né? Você precisa de um título criativo no sentido de que não vai repetir o tema na forma de título e vai já deixar claro o assunto sobre o qual o texto falará já por meio do título. Entendido? Então, pessoal, são essas as considerações que eu tinha em relação ao texto dissertativo do Enem. Eu acredito, ao texto dissertativo. Então, pessoal, é basicamente isso. Eu espero ter contribuído de alguma forma com os conhecimentos de vocês para a prova do vestibular da UEG, que vai pedir, entre outras possibilidades, algum texto de caráter dissertativo. E desejo fortemente que vocês façam um bom trabalho e que ponderem adequadamente o tipo de tema, o gênero textual que você quererá fazer. Lembre-se dessas dicas e, claro, mantenha sempre a calma, né? Você tem média de 1 hora e meia para fazer o texto. Então faça com calma, revise com calma, veja se tem a tese, se tem argumento, se você cria problema e se faz uma conclusão adequada. E depois disso, passe o texto a limpo, sem aquela tentação de ficar mudando as coisas. Certamente o seu resultado será muito produtivo, ok? Então, mais uma vez, agradeço o convite muito generoso da professora Carolina, né? Agradeço também à Universidade Estadual de Goiás por abrir essa oportunidade, esse intercâmbio que teríamos juntos, embora não tendo sido possível por questões familiares. Naturalmente eu me sinto abraçado pela universidade, representada aí pela professora Carolina, e eu me sinto muito à vontade estando aqui com vocês. E de coração eu desejo que vocês façam um bom trabalho e que nós possamos nos esbarrar por aí daqui a algum tempo, você mencionando que, puxa, consigo fazer um artigo de opinião, consigo fazer uma dissertação argumentativa sem muitas preocupações. Tudo bem? Então, aqui, professor Rodrigo Santos, encerrando a nossa videoaula, desejando a todos uma boa prova. Muito obrigado a todos e até a próxima.